Noite, por mais essa terça-feira que nós temos oportunidade de estar na casa do Senhor para ouvir, receber de Deus. Quantos creem que Deus tem uma porção preparada para nós aqui essa noite? E quantos querem receber essa porção do Senhor? Levante as suas mãos. Louvado seja Deus, porque Ele é fiel em todas as suas promessas para as nossas vidas. Essa noite eu quero ministrar ao teu coração e também ao meu, algo muito forte. Eu quero falar sobre a visão, mas não a visão como um propósito da nossa vida, mas a visão exatamente como a gente se enxerga, ou como a gente enxerga algumas coisas que Deus coloca, ou como Deus nos enxerga. E a gente precisa entender uma coisa, que a visão, e é realmente sobre isso que eu quero falar, ela ou nos faz crescer e avançar, ou a visão, ela nos faz perder e retroceder. A gente tem que entender isso, a visão tem esse poder de nos fazer avançar, mas também de nos fazer perder ou retroceder. E não importa aquilo que a gente recebeu de Deus, todos nós recebemos algo do Senhor. E a primeira coisa que eu quero convidar você a fazer agora é fechar os seus olhos e você colocar as suas mãos, sentado mesmo, como se você estivesse recebendo algo. E na verdade não como se você estivesse recebendo algo, mas na certeza de que você já recebeu algo de Deus na sua vida, nas suas mãos. E eu quero que o Espírito Santo, pedir ao Espírito Santo, para que Ele traga agora a você, a sua mente, ao seu coração, aquilo que Ele já deu a você, aquilo que Ele já te fez enxergar, quais são os dons, os talentos, as pessoas, os projetos, os propósitos que o Senhor já te entregou, já colocou nas tuas mãos. Deus, nessa noite, eu peço que pelo Teu Espírito Santo, o Senhor, que nunca nos despede da Tua presença de mãos vazias, possa nos fazer sair daqui como aqueles homens que depois de terem tentado pescar uma noite inteira sem ter pescado nada, ao ouvirem a Tua palavra e obedecerem, saíram com as redes, com as mãos cheias de peixe, cheias daquilo que o Senhor entregou. Eu creio, Deus, que existe uma unção, uma graça que o Senhor deseja acrescentar, e eu posso sentir o fluir do Senhor sobre a nossa vida, sobre esse lugar nessa noite. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que as nossas mentes possam estar cativas ao Senhor e à Tua palavra, no nome de Jesus. Amém, amém. Meu querido, minha querida, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25. Nós vamos ler a partir do verso 14, um texto muito conhecido, famoso, que é a parábola dos talentos. E eu quero falar então sobre a visão que nos faz crescer, ou então nos faz perder a partir desse texto. A parábola dos talentos, Mateus 25, a partir do verso 14, diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e desconfiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se,
o que tinha recebido 5 talentos entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e dêem ao que tem 10. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas aos que não têm, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lança-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra do Senhor para nós essa noite. Vamos, então, ver nesse texto, enxergar nesse texto, a visão que nos faz, então, avançar, crescer, multiplicar ou perder. A primeira coisa que eu quero que a gente possa entender é que não importa o que recebemos, porque todos nós recebemos algo de Deus. O que na verdade é importante, o que na verdade importa, é aquilo que eu e você, nós fazemos com aquilo que recebemos. Porque a Bíblia é muito clara: nenhum servo ali ficou sem receber alguma responsabilidade, algum bem do seu Senhor. Ninguém ficou sem. Mas o que cada um fez, faz a diferença. O que nós recebemos é um presente de Deus. Nós temos ouvido muito aqui nesse altar, e nós cremos realmente nisso, que nós como igreja estamos vivendo um tempo de graça e de favor de Deus. Amém? Você crê nisso? Deus então, nesse tempo de graça e de favor, Ele tem dado a nós muitas coisas que a gente não esperava, que a gente não merecia, mas Ele tem nos dado. E o que nós temos feito com o que Ele tem nos dado? O que nós fazemos com o que recebemos é o nosso presente de volta a Deus. É a gente responder a Ele, e nós só podemos responder a Ele pela fé. Em Hebreus 11:6 diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Só trabalha com aquilo que recebe de Deus, quem tem fé. Sabe, no texto de Hebreus 11 que eu citei, na verdade esse capítulo todo que fala sobre fé, vai falar de uma galeria de homens e de mulheres de fé. Os heróis e as heroínas, homens e mulheres de Deus de fé. E se a gente vai ler o texto de Hebreus 11, vai dizer lá, pela fé Enoque fez isso, pela fé Abraão fez isso, pela fé Moisés, pela fé Raabe, vai dizer uma galeria de homens e mulheres que pela fé responderam a Deus com aquilo que eles tinham recebido do próprio Deus. Deus tinha dado um chamado, Deus tinha dado uma visão, e aí eles passaram a fazer parte da galeria dos heróis da fé. Os homens e mulheres de Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, a gente precisa entender uma coisa: o que nós fazemos a Deus por fé vai determinar em que galeria nós estaremos. Se nós estaremos na galeria dos vencedores, dos heróis da fé, ou se nós estaremos na galeria dos perdedores, daqueles que perderam até mesmo aquilo que receberam pela graça e pelo favor de Deus.
É a fé que determina. É o que eu faço com o que eu recebi de Deus que determina onde eu estarei. Então a visão que nós temos sobre nós, a visão que nós temos sobre o que recebemos de Deus, a visão que nós temos sobre o próprio Deus, mas também principalmente a visão que Deus tem sobre aquilo que nós fazemos com o que Ele nos deu, nos dão chaves para que a gente possa entender melhor essa parábola, entender melhor esse texto bíblico e estarmos na galeria dos servos e servas vencedores e vitoriosos. Você crê nisso? Obrigado. Quem aqui deseja estar na galeria dos heróis da fé? Eu sei que aqui a Bíblia foi escrita, mas nós continuamos a escrever com a nossa vida. Há uma galeria sendo ainda completa e nós podemos estar lá. Então vamos para o texto. A primeira visão que eu quero falar é a visão que nós temos de nós mesmos. Sabe, é muito importante a gente destacar o perigo de nós termos uma visão distorcida de nós mesmos, de nós termos uma visão distorcida daquilo que Deus nos deu, ou daquilo que Deus nos fez. Sabe, eu vou aqui destacar o servo que recebeu 1 talento. Embora eu também pudesse falar sobre a visão que o servo de 2 e de 5 tiveram sobre si. Possivelmente, o servo que recebeu 1 talento, ele, além de ter uma visão errada sobre Deus, ele também teve uma visão errada sobre ele mesmo. Porque ele olhou para os outros servos e viu que um tinha recebido 5, outro tinha recebido 2 e ele recebeu 1 só. E aí, ele pode cair na desgraça de se enxergar como um coitadinho, como um desacreditado por Deus, como uma vítima, um humilhado, um desprezado, alguém inferior. A própria Bíblia diz que Deus deu a todos, mas deu a todos conforme a sua capacidade. Então ele podia falar assim: olha, se eu recebi 1 só, eu tenho menos capacidade do que os outros. E ele podia passar a ter uma visão distorcida sobre ele mesmo. Só que a Bíblia, ela nos ensina que o reino de Deus não é sobre comparação. O reino de Deus não está comparando eu com você, você comigo. O reino de Deus é o reino de um que se fez carne e que foi o primeiro entre muitos irmãos e irmãs que nós estaremos com Ele vivendo eternamente. E todos nós somos a imagem do próprio Deus que foi revelado em Cristo e que agora está impresso dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. Então não é sobre comparação, mas é sobre a pessoa de Cristo vivendo em nós. Então nós precisamos entender que quando eu olho para esse texto, o servo que recebeu 1 talento só, o texto diz muito claramente que ele saiu e imediatamente ele fez um buraco e ele enterrou aquele talento, escondeu do seu senhor. Possivelmente ele se comparou e ficou triste. Sabe, a gente tem uma predisposição, sim. Muitas vezes nós nos comparamos. Mas quando a gente entende a nossa identidade, o nosso chamado, o nosso propósito personalizado por Deus, sabe, que é específico, é feito para mim e para você. Deus tem algo que Ele deu a você que Ele não vai dar a mim. Deus tem talentos que Ele entregou a você que Ele não vai entregar para a pastora Rosângela e nem para nenhum outro de nós. Porque Deus tem algo personalizado para nós. E quando a gente entende isso, isso nos liberta. Uma visão errada. Não há necessidade nenhuma de nos compararmos, a não ser se a gente
vive a nossa identidade. Porque quando a gente vive a nossa identidade de filhos e filhas, Deus não tem filhos e nem filhas preferidos ou prediletos. Ele conhece os seus filhos. E a comparação é uma visão muito distorcida de nós mesmos, é um grande indício de que nós não compreendemos a nossa identidade de filhos. E nem a singularidade que nós carregamos. Sabe, a gente está aqui numa noite como essa. E a gente já participou, quem sabe você como eu, de diversos momentos, encontros, reuniões, cultos, terças proféticas. E a gente sai daqui numa noite como essa e cada um tem uma experiência, recebeu uma porção de Deus especial e específica. Porque Deus sabe o que cada um de nós precisamos. Deus sabe onde nós devemos ser tocados. Deus sabe aonde Ele precisa nos ativar. Deus sabe onde Ele precisa mostrar algo para nós. Deus sabe aquilo que Ele vai derramar sobre nós. Sabe, a gente precisa entender que há uma promessa sobre nós, e por isso a nossa visão sobre nós mesmos não pode ser uma visão distorcida, porque nós não somos coitadinhos se a gente receber um talento só. Sabe, a Bíblia conta uma outra parábola, que é a parábola do semeador, lá em Mateus 13. E o texto diz no verso 8 e no verso 9 o seguinte: que o semeador, aquele que saiu para semear, ele lançou a semente em várias terras, mas a semente que caiu na boa terra, essa deu fruto. Só que até o fruto da mesma semente, do mesmo tipo de semente, da mesma qualidade, ela também não produz da mesma maneira. O texto diz que umas sementes produziram a 100 por 1, outras sementes produziram a 60 por 1 e outras a 30 por 1. Sabe o que isso quer dizer? Não importa o que eu e você recebemos de Deus, mas se nós saímos para semear, há uma promessa de Deus sobre a minha e a sua vida. Nós daremos frutos, vai multiplicar para a glória de Deus. Seja 30, seja 60 ou a 100 por 1, ninguém vai ficar sem colheita. Ninguém fica sem colheita. Nós precisamos ter uma visão clara sobre o que Deus prometeu e sobre o que Deus espera de nós. E aí eu parto para você, com você, para falar sobre a visão daquilo que nós recebemos de Deus. Porque assim como eu também não posso ter uma visão distorcida de mim, eu também não posso ter uma visão errada daquilo que eu recebi de Deus. E muitas vezes nós agimos, as nossas atitudes são atitudes erradas com aquilo que nós recebemos de Deus. Eu posso apenas querer preservar o que eu recebi e ficar numa vida cristã de manutenção, ou eu posso desejar crescer e multiplicar. E aí eu quero te dizer umas coisas. Algumas coisas que eu tenho certeza que muitos aqui já sabem. Multiplicar implica riscos. Multiplicar traz para nós desafios. Preservar não traz tantos riscos. Porque preservar é esconder, é enterrar. Mas multiplicar agrada a Deus. E enterrar entristece a Deus. O que Deus espera de nós é que a gente multiplique. Porque no reino de Deus a multiplicação é a nossa prioridade. Nós temos que investir nas pessoas que Deus nos dá. Nós temos que investir com o tempo, com os talentos, com os dons que Deus nos dá. Nós temos que nos gastar no serviço do reino de Deus. Porque a multiplicação é fruto de um trabalho contínuo. E esse trabalho contínuo honra e glorifica a Deus.
Mas enterrar o talento é o trabalho de um momento só. Esse texto é muito claro quando diz que o servo, ele recebeu o talento, ele foi lá, cavou o buraco, ele enterrou o talento, e ele só foi pegar o talento de novo quando, depois de muito tempo, o Senhor voltou. O que ele ficou fazendo durante esse tempo? Nada. Ou pelo menos nada do que o Senhor esperava dele. Sabe, muitas vezes nós temos uma visão errada daquilo que Deus nos dá. Muitas vezes Deus nos dá pessoas para cuidar. E pessoas são desafiadoras. Porque nós vamos precisar muitas vezes confrontar pecados. Nós vamos precisar muitas vezes desafiar para o crescimento. Mas muitas vezes a gente não quer fazer isso. A gente quer criar uma redoma ao redor, quem sabe, dos discípulos que Deus nos dá, e tentar proteger de todas as coisas, e quem protege mais não deixa crescer. E Deus nos deu pessoas para que essas pessoas que Ele nos dê possam fazer muito mais do que nós fazemos. Muitas vezes Deus nos dá um talento e um dom, e sabe o que a gente quer? A gente quer preservar o nosso dom. A gente não quer se gastar. A gente fala assim, eu só prego 15 minutos, eu não faço mais isso ou aquilo, não dá para fazer isso em todos os lugares, eu só prego nesse momento, nesse culto. Não, sabe, quando a gente está fazendo isso, a gente está enterrando o talento que Deus nos deu, porque o que Deus deseja de nós é que aquilo que Ele nos deu, Ele nos entregou, a gente possa servir, trabalhar, multiplicar, porque o nosso trabalho contínuo honra e glorifica o nome do Senhor na nossa vida. E quantos aqui querem honrar e glorificar o Senhor na sua vida? Nós precisamos ter uma visão clara sobre o que Deus nos deu. O que Deus colocou na minha e nas suas mãos é muito precioso. Não pode ser enterrado. Sabe, um talento é equivalente a mais ou menos 300 mil reais hoje. Aquele senhor era muito rico. Você imagina alguém receber 300 mil reais hoje para cuidar e enterrar isso, botar debaixo do colchão. É muito dinheiro para não fazer nada. Mas aqui a gente não está falando de dinheiro. A gente está falando de coisas que esse mundo não pode nos dar, mas que vem do Senhor para nós. E o que nós faremos com aquilo, ou estamos fazendo com aquilo que Deus tem nos dado. Mas eu quero avançar contigo. Porque é muito importante a gente também perceber a visão que os servos têm do Senhor. Sabe, eu te falei sobre a visão que o servo tinha dele mesmo, sobre a visão que ele tinha, ou que ele demonstrou ter sobre aquilo que ele recebeu. Mas esse texto, ele faz um paralelo muito claro sobre a visão que aquele servo de um talento tem do seu Senhor, e aqueles outros dois, o que recebeu 2 talentos, o que recebeu 5, tem do Senhor. Existe uma importância clara nesse texto sobre a visão de que cada servo tinha do Senhor. A nossa visão de Deus nos motivará a servi-lo com alegria e confiança, ou a sermos tímidos e inseguros no serviço. O como nós enxergamos Deus, como nós enxergamos o Senhor que nos chamou, ou faz a gente servir a Ele com alegria e com segurança, ou faz a gente servi-lo com timidez e com insegurança. E essa parábola é um exemplo sobre o que é servir com amor e o que é servir movido pelo medo. O servo de um talento, quando o Senhor chega para ele para prestar contas, ele diz muito claramente no verso 25, eu fiquei com medo.
e eu escondi o seu talento. O medo nos paralisa. E muitas vezes nós temos medo de avançar naquilo que Deus tem para nós. E ficamos paralisados, e ficamos parados na passividade. Mas essa noite eu creio que Deus nos trouxe aqui para que a gente não enterre os talentos que Ele nos deu, para que a gente não se deixe vencer pelo medo, mas que a gente rompa com toda a estrutura de medo e a gente passa a servir a Deus por amor e com amor. Porque quando nós servimos movido pelo medo, nós escondemos os dons, nós retemos o que recebemos e perdemos a oportunidade de agradar o Senhor. Mas eu creio que eu estou pregando nessa noite para uma igreja que ama agradar o seu Deus, que ama agradar o seu Senhor, e por isso não quer enterrar os talentos, mas quer servi-lo com amor. Ele nos confiou dons e talentos segundo a nossa capacidade. O nosso Deus é amor. E o que nos faz vencer o medo é a revelação do amor. Deus é amor e a gente deve servi-lo retribuindo com aquilo que nós recebemos dele. Sabe, quando eu olho a palavra, e eu vejo esse servo que recebeu um talento dizendo: eu fiquei com medo, porque o Senhor é muito duro, muito severo. O Senhor tem uma exigência muito alta. E então eu fiquei com medo de perder esse talento que o Senhor me confiou. E para não perder, eu resolvi guardar. Toma aqui o que é teu. Pelo menos eu estou te devolvendo aquilo que o Senhor me deu. Mas aí a gente vai para aquilo que é mais importante nesse texto. Que esse texto nos revela qual é a visão que o Senhor tem de nós como seus servos. E existem aqui duas visões. A visão que Deus demonstra do servo que enterra o talento, que recebeu um talento só. E a visão que Deus tem sobre aqueles outros dois servos que multiplicaram os talentos. E no verso 26 mostra a visão do Senhor sobre o servo que enterrou o talento. Porque diz assim a resposta do Senhor para esse servo. O Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria pelo menos ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu pudesse pelo menos receber com juros o que é meu. Olha a visão que o Senhor mostra desse servo que enterrou o talento. Servo mau e preguiçoso. Eu acredito que nenhum de nós quer ouvir de Deus isso. O servo que não fez nada. O servo que ficou na passividade enquanto o seu Senhor deixou algo para ele fazer. Deus se ira da nossa passividade. Porque a passividade não traz honra para Deus. A passividade é uma marca de uma vida carnal. Só busca conforto, só busca passividade quem está pensando somente nesse mundo, nessa vida. Mas quando nós temos uma visão da eternidade, quando nós temos uma visão para além do que nós estamos vivendo aqui, não há espaço para nós, em nós, para passividade. E eu quero gastar esse restante de tempo te falando especialmente da visão que Deus tem sobre os servos de 2 e 5 talentos. O que Deus demonstra sobre esses servos é muito poderoso.
A visão que Deus demonstra nesse texto, que Jesus fala nesse texto sobre esses servos é muito poderoso. Nos versos 21 e 23, a mesma frase, a mesma palavra, as mesmas expressões são usadas, tanto para o servo que devolve 10 talentos, que recebeu 5 e devolve 10, quanto para aquele que recebeu 2 e devolve 4. As palavras são o seguinte: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Vamos lá ver um pouco sobre essa visão. A primeira coisa que Deus fala para esses servos é: muito bem, eu fiquei feliz com o que você fez. Deus está aqui falando sobre o trabalho daqueles servos, e Deus fala: muito bem, porque Deus ama a nossa disponibilidade em servir. Ele tem a alegria em reconhecer o nosso bom serviço. Deus ama aquele que faz, que serve com amor e com alegria. E Deus fala: muito bem. Ele se alegra sim do seu e do meu serviço. Mas eu também quero te dizer que não é o nosso trabalho que chama mais a atenção de Deus. Porque Deus não quer simplesmente a nossa boa performance. Porque Deus fala assim: muito bem, muito bom trabalho. Mas Ele continua dizendo: servo bom e fiel. E é interessante que quando Deus fala isso, o Senhor fala isso, Ele está parando de falar sobre o trabalho. Porque quando Ele fala muito bem, Ele está falando sobre o trabalho. Mas quando Ele fala a segunda frase, servo bom e fiel, Ele já não está mais falando sobre o trabalho do servo, mas sim da própria vida do servo. Deus se importa muito mais com aquilo que nós revelamos através do nosso caráter de servo. Ser bom e fiel. Eles não tiveram medo, eles se dedicaram. Sabe o que atrai Deus? É o nosso caráter. E eu quero te lembrar que bondade e fidelidade fazem parte do fruto do Espírito. E só pode manifestar o fruto do Espírito quem é cheio do Espírito Santo. Então só pode ser chamado de servo bom e fiel, só pode manifestar bondade e fidelidade aqueles que estão cheios do caráter de Cristo, sendo refletido na sua vida através do Espírito Santo. Deus quer nos dar um caráter aprovado, e Deus quer enxergar em nós um caráter que glorifica o nome dEle. Então Ele fala: servo bom e fiel. E Ele continua dizendo, revelando ainda um pouco mais sobre a visão dele sobre esses servos. Ele fala assim: você foi fiel no pouco. Eu volto a te dizer que não é o nosso resultado que mais chama a atenção de Deus. Não é o tamanho do trabalho, mas sim a nossa atitude e o nosso espírito diante do chamado de Deus. Isso é que reflete o resultado para o Senhor. Essa foi a atitude que Davi teve quando ele vai levar comida para os seus irmãos. E ele chega lá, isso está em 1 Samuel capítulo 17. E ele chega lá e vê que Golias está afrontando todo o povo e não tem nenhum soldado que se levante, e Davi se apresenta. O menino Davi se apresenta. E quando Saul vai pedir, quem sabe, as credenciais de Davi, Davi fala assim: olha, eu quero te dizer uma coisa. Quando eu pastoreava as ovelhas do meu pai, enquanto eu pastoreava as ovelhas, veio um urso, e Deus me deu graça, e Deus me deu força, e eu venci o urso, matei o urso. Veio um leão, e Deus também me deu força, e eu matei e venci o leão.
Quem é esse incircunciso filisteu para se levantar contra o Deus que me livrou das mãos do leão e do urso? Deus certamente também me livrará das mãos desse filisteu. Sabe, meu irmão e minha irmã, o que chama a atenção de Deus é que quando a gente é fiel no pouco, Ele vai nos levar para mais, porque sempre tem mais de Deus esperando a mim e a você. Sempre tem novas estações de Deus para nós. Davi só estava apto para enfrentar Golias, porque ele tinha sido fiel, enquanto ele pastoreava as ovelhas do seu pai, enquanto ninguém enxergava ele. Sabe, Deus está falando muito claramente: se você for fiel no pouco. Provérbios 24:10 diz assim: se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Se a gente é fiel no pouco, tem mais de Deus aguardando você e eu. Se nós formos fiéis naquilo que Deus tem nos dado hoje, tem mais de Deus nos aguardando. Porque o texto continua, a visão do Senhor é: você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Meu irmão, minha irmã, entenda isso aqui. O que você e eu vivemos até agora foi apenas o prefácio, foi apenas a introdução, foi apenas o primeiro momento, não foi o ato principal. Porque o ato principal é a manifestação completa de Deus. Tudo que nós já vivemos não poderá se comparar com aquilo que em nós há de ser revelado. E é isso que Paulo escreve em Romanos 8:18: contudo, aquilo que nós sofremos agora é insignificante se comparado com a glória que em nós há de ser revelada. Porque toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos e as filhas de Deus reunidos aqui nessa noite, que sabem que se você for fiel no pouco, Deus vai te dar mais, e que tudo aquilo que você já viveu até aqui ainda é pouco, porque Deus tem mais para você. E há um convite do Senhor. E que coisa maravilhosa é isso. Porque Deus, o Senhor, termina dizendo o seguinte: vem agora vocês participar da minha alegria. Sabe, Jesus, um momento chegou para os seus discípulos e fala para eles assim: eu tenho dado isso a vocês, eu tenho entregado tudo que eu tenho entregado a vocês, para que a alegria de vocês seja completa. Sabe, existe uma plenitude de Deus, que só consegue acessar aquele que alegra o coração de Deus. Não tem coisa melhor do que quando a gente está servindo a Deus, a gente ter a convicção de que nós estamos alegrando o coração de Deus. Assim como não tem coisa mais triste do que a gente não ter a convicção de que a nossa vida está agradando o Senhor. A maior alegria da nossa vida é agradarmos ao Senhor. E aqueles que agradam o Senhor são os servos vencedores, que são chamados por Deus. Venha participar da minha alegria. Vem participar da minha celebração. Sabe, será que a nossa vida tem alegrado o Senhor? Como que a gente tem enxergado a nós mesmos? Como que a gente tem enxergado o que Deus tem colocado nas nossas mãos? Como que a gente tem enxergado o nosso Deus? E o principal, qual é a visão que Deus tem tido a meu e a teu respeito? Será que a visão que Deus tem tido de nós
É a visão desses dois que ouviram um servo bom, fiel. Você foi fiel no pouco, agora eu vou te dar mais. Entra na alegria, no gozo, na celebração do teu Senhor. Quantos aqui desejam estar nesse dia de alegria e celebração do Senhor? Há uma promessa sobre nós que servimos a Deus. Se nós não formos preguiçosos, se nós não tentarmos simplesmente fazer manutenção daquilo que recebemos de Deus, mas se a gente se doar, se a gente entregar, se a gente se gastar, se a gente servir, se a gente se desafiar, Deus vai ter sempre coisas novas para nós. E a alegria do coração de Deus vai ser compartilhada com o nosso coração. Quantos aqui desejam viver isso? Fique de pé nessa noite. Você deseja viver isso? É lógico que essa passagem aqui está no meio do sermão profético, onde Jesus está falando sobre exatamente o momento em que a gente vai prestar contas quando Ele voltar. Mas eu creio que a gente não vive a plenitude de Deus somente quando Jesus voltar. A gente já experimenta a vida abundante de Jesus aqui, agora. Que visão você tem tido de você mesmo? Será que você tem olhado para você e falado assim, não me dão tanta oportunidade, não me deixam fazer muito, tem pessoas que têm mais oportunidades do que eu, mas o que você tem feito com a oportunidade, seja única, que Deus tem dado a você? O que você tem feito com o talento, com as pessoas, com aquilo que Deus já repartiu a você, com a graça e com o favor dEle que está sobre a tua vida? Ei, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer uma coisa: há algo especial de Deus que já foi derramado sobre a tua vida, e você e eu, nós somos chamados por Deus para que a gente possa crescer e multiplicar com aquilo que Ele já colocou nas nossas mãos. Não é tempo de enterrar, não é tempo de esconder, mas é tempo de crescer, é tempo de avançar, é tempo de surfar na onda que Deus está trazendo sobre nós. É tempo de aproveitar esse grande derramar de Deus e do avivamento do Senhor. Onde estão aqueles e aquelas que entenderam o chamado de Deus para a sua vida nessa noite? Se você entendeu, você não vai esperar nada e nem ninguém tocar em você, porque você sabe que já há graça de Deus sobre a tua vida, porque você sabe que Deus já enxergou em você um potencial. Mas quem sabe você chegou aqui essa noite com uma visão distorcida de você mesmo. Mas o Espírito Santo quer tocar em você e já está tocando em você, eu creio nisso. Para que você enxergue que você é filho e filha, de que você não é um qualquer, de que há algo personalizado de Deus para a sua vida, há algo específico de Deus para você, e Ele não quer passar isso para ninguém, Ele não quer levantar outra pessoa, não, Ele quer usar você. Por isso que Ele está insistindo contigo, é por isso que você está aqui essa noite ouvindo essa palavra, porque Ele quer restaurar a visão que você tem de você mesmo. Se você tem se enxergado como alguém que é desprestigiado, alguém que é colocado de lado nessa noite, há um convite do Espírito Santo nesse altar, para que você quebre com essas estruturas, com essas prisões,
e receba uma visão nova de Deus acerca da tua vida. Ele já confiou algo a você. Onde estão aqueles que já entenderam que não podem ficar parados na passividade, mas é tempo de uma igreja santa, viva, se levantar. Não importa quem estiver aqui no altar pregando ou ministrando, o que importa é que eu chego na presença de Deus queimando, porque eu sou apaixonado pela presença de Deus, e eu quero queimar, e eu quero me gastar na presença dEle, e eu quero aproveitar tudo, cada gota do óleo que fluir do trono de Deus, eu quero sobre a minha vida. Onde estão aqueles que já entenderam que são chamados para serem servos bons e fiéis, mas para isso precisam ser fiéis no pouco, porque Deus tem mais para você. Deus tem uma alegria completa, plena para a sua vida. Quem sabe você já está servindo a Deus há tanto tempo, mas você não sabe o que é desfrutar da plenitude, da alegria de saber que você está no centro da vontade de Deus e agradando ao Senhor. Essa é a noite para você sair daqui com uma paz no teu coração, de saber que Deus está olhando para você e te dizendo: você é o meu filho, minha filha amada. Eu me alegro contigo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Fique à vontade nesse lugar, nessa noite. Toca onde homem nenhum, mulher nenhuma pode tocar. Mexe naqueles complexos que só o Senhor sabe curar, que só o Senhor sabe fazer. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e seja aquele que ativa-nos no Espírito essa noite. Ativa o nosso Espírito para que a gente saia daqui renovados essa noite. Se alguém chegou aqui cansado, vai sair nesse lugar renovado. Deus, em nome de Jesus, eu creio nisso. Vem, Espírito Santo. Se você entrou aqui triste, cansado, sobrecarregado, quem sabe o diabo tem te feito enxergar coisas que você já não enxergava mais, mas ele tem atacado você. Deus quer livrar você nessa noite. Se já tem tempo que você não desfruta da alegria, da plenitude de agradar o Senhor, essa noite há um toque de Deus sobre a tua vida. Vem, Espírito Santo, e levanta aqui no meio da tua igreja hoje aqueles que entendem o seu chamado para serem servos que crescem, que foram chamados para fazer parte da galeria dos heróis e das heroínas da fé, daqueles que se movem no Espírito, daqueles que se movem no sobrenatural, daqueles que se movem para fazer a diferença. Vem, Espírito Santo. Toca, toca, toca nessa noite. Enche-nos nessa noite, Espírito Santo de Deus. Enche as nossas vidas.
enche-nos até transbordar nessa noite. Nós não vamos parar, nós não somos daqueles que retrocedem, nós não vamos enterrar talentos, mas nós vamos avançar e prosseguir, sendo fiéis naquilo que o Senhor tem nos dado. Onde estão aqueles que querem responder ao Senhor da maneira que agrada ao coração dele? Sai do seu lugar e vem aqui no altar nessa noite.